Muito bom dia para vocês, Daniel, Bom dia. Helena. Nós estamos ao vivo aqui com Daniel Cara, que é coordenador da campanha nacional pelo direito à educação, e a Ana Helena Altenfelder, que é superintendente do CENPEC, o Centro de Estudos e Pesquisa sobre Educação, Cultura e Ação Comunitária. Muito obrigado por terem vindo aqui no Estúdio Univesp participar da nossa programação ao vivo. Bom, o nosso tema de hoje, a gente quer explicar um pouquinho melhor para o nosso telespectador que acompanha a gente nessa área de educação há um bom tempo, o que significa dizer que a educação vai contar com dinheiro proveniente dos royalties do petróleo, Daniel. Olha, significa, em termos bem práticos, a terceira maior vinculação de recursos à área, né? A primeira foi a emenda Calmon, né? Que vinculou os recursos de impostos e tributos, né? De estados e municípios e também da União. A segunda foi o Fundeb, que é o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica. E a terceira são os royalties do petróleo. Aliás, não são só os royalties, são os royalties do petróleo, as participações especiais, e nós queremos uma parte do Fundo Social do Pré-Sal até o fim do Plano Nacional de Educação. É isso que está em debate na Câmara dos Deputados agora. Qual que é a diferença entre os royalties do petróleo, as participações especiais e o Fundo Social? Então, o tema do petróleo é extremamente complexo, né? O Brasil tem dois contratos, duas formas de contrato. Um é a área de concessão, sobre a área de concessão, que é uma área menos promissora. Nós temos aí royalties e participações especiais, e outro modelo de contrato é o contrato de partilha, em que o governo divide com as empresas o lucro do negócio, que a gente chama de excedente em óleo. O contrato de partilha é aquele que vai rezar sobre o pré-sal, quer dizer, o bilhete premiado, que não é um novo ciclo do café, um novo ciclo do ouro, como muita gente tem dito, quer dizer, economicamente não vai ser tão representativo, mas é um volume de recursos importante. Então, a educação necessitaria de todo o recurso do pré-sal para cumprir com a meta de 10% do PIB para a educação. Isso é impossível, porque tem outras áreas, hoje já não tem nem mais possibilidade concreta, porque tanto o projeto do Senado como o da Câmara não vinculou todo o pré-sal, todo o excedente em óleo para a educação, mas a gente está lutando por metade desse excedente em óleo. O problema é que algumas áreas do governo, especialmente o Ministério da Fazenda, é contrário a essa medida, porque esse fundo social poderia servir como uma âncora cambial, poderia colaborar com um processo de estabilização econômica, que nós consideramos também que é importante, por isso que a gente só pede metade agora, né? Não está pedindo mais o 100%. Agora, não dá para, mais uma vez, as questões econômicas prejudicarem o financiamento dos direitos sociais, especialmente do direito à educação. O projeto ele foi primeiro aprovado na Câmara, Isso. contando com 50% do Fundo Social. Isso. Depois ele foi ao Senado, e no Senado ele foi modificado e lá retirou os 50% e, na verdade, o texto ele diz que apenas 50% dos rendimentos do Fundo Social, né? Isso significa um montante de quanto? Porque eu estava até conversando com pesquisadores da Faculdade de Educação da USP, e eles não, mesmo os próprios pesquisadores não conseguem entender qual que é esse montante que representa. Por exemplo, aqui, nesse mês, no dia 5, uma reportagem da Folha de São Paulo disse que os royalties darão 42 bilhões à educação em 10 anos, mais 2 bilhões ao ano. Qual que realmente é o montante? É possível saber? O único cálculo que existe no debate hoje é o cálculo da Câmara dos Deputados. E é importante frisar a seriedade do trabalho da consultoria legislativa da Câmara dos Deputados. O governo federal não teve coragem de apresentar uma planilha de custos. Se apresentasse, ia ficar claro a diferença entre o projeto original da presidenta Dilma, que traria muito pouco recurso à educação, o projeto da Câmara dos Deputados, que foi aprovado dia 26 de junho, que já é um montante significativo, cerca de 260 bilhões, o projeto do Senado Federal, que retira desses 260, 170 bilhões, porque é exatamente o que a gente perde aí em termos de excedente em óleo. E na prática, o montante do rendimento, para você ter uma ideia, não chega na casa dos bilhões. E a educação precisa de 220 bilhões no 10º ano do PNE. O que eu quero dizer com isso é que a própria lei do petróleo, né, de vinculação do petróleo, se for aprovada do jeito que hoje está sendo debatida, ela não vai resolver o nosso problema. Quer dizer, não vai viabilizar todo o montante necessário agora. A gente tem duas possibilidades. O projeto do Senado vincula um montante importante de recursos, então já é uma conquista da sociedade perante o projeto original. Mas é muito menos do que o projeto da Câmara, que vincula esses 260 bilhões. Então, a nossa luta é para que o projeto da Câmara prevaleça.
Agora, é preciso saber, né, porque todas as votações estão sendo adiadas, é preciso saber se o Congresso Nacional vai querer decidir sobre essa questão. Porque o governo deseja uma coisa e até houve um racha na própria base aliada do governo sobre esse assunto, né? Do que pode ser o projeto da Câmara e o projeto do Senado, que é mais o do governo, e o da Câmara, que defende que seja os 50% do fundo, por exemplo, que esse é um ponto bastante controverso, né? Eu não diria que é governo contra oposição, e nem que houve um racha da base. Eu estava lá em todos os dias dentro do plenário. Tá. O que acontece é que existem deputados que são comprometidos historicamente com a educação e que vão lutar para que a educação prevaleça, e existem deputados que têm representam outras áreas. Existe hoje, na prática, existe hoje um embate entre a área econômica, que sempre busca estratégias de estabilização, e um embate com as áreas sociais, especialmente educação e saúde. Está além da disputa entre governo e oposição. É importante que a sociedade saiba disso. E eu espero que as áreas sociais prevaleçam, até porque é uma medida bem ponderada. É metade para nós, metade para a área econômica, né? Então, não dá para dizer que não é uma medida ponderada, que é uma loucura, que é uma irresponsabilidade, como alguns editoriais e alguns veículos de comunicação têm colocado. Helena, o Daniel falou do Plano Nacional de Educação no meio da fala dele, que também é uma coisa que está caminhando já paralelamente a isso, e até anterior a isso, né? Já é uma coisa que está no Congresso há um bom tempo. E nesse plano, que é um plano de 10 anos para a educação brasileira, ele prevê que se alcance 7% do PIB em investimento em educação em 5 anos e depois esse valor chegue a 10% do PIB em 10 anos, né? O que significaria um investimento desse para a sala de aula, para a escola, para o trabalho dos professores dentro da educação? Acho que o primeiro é importante dizer que o Brasil tem uma dívida social imensa, né? E a educação é fundamental. Acho que hoje em dia existe uma fala muito forte do desenvolvimento do Brasil, né? Do desenvolvimento econômico, da potencialidade do Brasil. Mas não pode se pensar em desenvolvimento sem pensar numa educação de qualidade para todos. E essa não é uma realidade no nosso país. Nós tivemos avanços importantes nos últimos anos, né? Mas nós ainda temos muitas questões a serem resolvidas, principalmente em relação à qualidade da educação. Então, o Plano Nacional de Educação, ele aponta para isso, mas ele é um plano que precisa de um financiamento, né? Então, este financiamento, este dinheiro, que às vezes é difícil a gente compreender essas porcentagens, enfim, ele significa no dia a dia da sala de aula, de cada escola, aspectos extremamente importantes. Acho que eu vou focar alguns, mas não vou esgotar, né? Acho que a primeira questão que a gente pensar é a questão da cobertura, né? Quando eu digo cobertura, eu digo de vaga para as crianças na escola. Acho que nós avançamos muitíssimo, né? No ensino fundamental nós temos 98% das crianças na escola, mas a gente tem que pensar que no Brasil esses 2% é um número imenso, né? São mais de 350 mil crianças ainda nesta faixa fora da escola. E se a gente pensar de crianças de 4 a 17 anos, nós temos aí 3,5 milhões, mais um pouco, né, Daniel? De Sim. crianças ainda fora da escola. Então, dinheiro para a educação significa colocar todas essas crianças que deveriam estar na escola, que estão fora da escola, para dentro da escola. E depois significa, para as crianças que já estão dentro da escola, uma educação de qualidade. Nós vamos evitar a repetência, que ainda é um problema no nosso país, a evasão, né? O grande problema da educação infantil, nós temos ainda uma necessidade imensa de vagas na educação infantil. Nós temos uma necessidade de creches e temos uma questão ainda de vagas no ensino médio, né? O nosso ensino médio precisa ser olhado com cuidado, tanto do ponto de vista do acesso, que não é garantido, quanto do ponto de vista da permanência e da conclusão. Quer dizer, 50% dos meninos que entram e das meninas que entram no ensino fundamental consegue acessar o ensino médio. E desses, só metade vai conseguir concluir. Então, mais dinheiro na educação, o que significa? Vagas para essas crianças e qualidade. Como é que é qualidade? Qualidade começando, primeiro, por condições de trabalho para o professor. Porque se a gente pensa em uma educação de qualidade, a gente tem que pensar em professores, né? Então, mais dinheiro na educação significa, sem dúvida nenhuma, melhor condição de trabalho para os professores e melhor condições da escola, que passa desde recursos físicos, número adequado de alunos na sala de aula,
sala de aula com estrutura física condizente, recursos didáticos, tecnologia, como também um plano de carreira para o professor. Né? Um salário, sem dúvida, mas um plano de carreira que dê a ele uma perspectiva. Nós sabemos que hoje em dia tem uma pesquisa publicada recentemente pela Fundação Carlos Chagas, a profissão docente, ela não é uma profissão atrativa aos nossos jovens. Nossos jovens não querem, eles respeitam os professores, mas eles não querem ser professores. Então, um plano de carreira, condições de trabalho, que passa pela formação, que passa pelo recurso didático, que passa por uma perspectiva de carreira, por uma fixação do professor na escola, que é uma questão que nós temos, a precarização da profissão docente leva a um rodízio muito grande desses professores entre escolas, professores que são obrigados a dar aula, às vezes, em 2 ou 3 escolas com uma distância grande uma da outra. Então, mais dinheiro para a educação significa melhora no dia a dia da escola. Esses 3 pontos que você citou, o terceiro ponto, claro, que foi alvo da pesquisa da Fundação Carlos Chagas, sobre a profissão docente que não é atraente, né? Eu lembro que até 2% dos jovens pensavam em seguir na carreira docente, e também não é atraente o ensino médio, que foi o segundo ponto que você falou, da qualidade, para o jovem. Inclusive, no último Educação Brasileira, nós discutimos exatamente uma pesquisa também que foi realizada sobre esse assunto, que ele não corresponde às expectativas do jovem no ensino médio. E o primeiro ponto que você disse, que é colocar todas essas crianças na escola, que 2% ainda representa muita gente, muitas crianças. E aí eu pergunto para o Daniel, porque colocar essas crianças na escola significa ter ação de estados e municípios para poder oferecer vagas, tanto nas escolas estaduais quanto municipais. O dinheiro do royalty, dos petróleos, ele pode ser, uma coisa interessante que também está nas entrelinhas, né? Não obriga os estados e os municípios a usarem esse dinheiro vinculado à educação, e sim só a verba da União. Não é isso, Daniel? Não, então, a questão da lei do petróleo é muito complexa, porque ela trata de diversas etapas da exploração. E o que eu acho que é uma grande vantagem do trabalho feito pela Câmara dos Deputados e pelo relator André Figueiredo, que fez um excelente trabalho, assessorado pelo Paulo César Ribeiro Lima, que é o consultor legislativo, um servidor público com letras maiúsculas, quer dizer, um homem muito sério, tentar esclarecer quais são as etapas da exploração do petróleo. O projeto da presidenta Dilma, ele determinava que os recursos viriam a partir dos contratos celebrados na área de concessão, a partir de 3 de dezembro de 2012. Só que a área de concessão já está praticamente toda explorada, são poucos novos contratos que vão surgir. Então, o recurso que viria disso, que estaria vinculando também para estados e municípios, ele só vai chegar daqui a muitos anos, quando novos contratos forem estabelecidos, depois for feita a pesquisa, para ver quanto tem de petróleo, depois da pesquisa declarada a comercialidade, aí a partir daí, se o mercado tiver interesse, se o preço do petróleo for atrativo, começa a se explorar. O que nós conseguimos já no Senado Federal é que para a União, o que conta é a declaração de comercialidade. Então, vários poços muito promissores que já foram licitados, o recurso desses poços pode vir para educação e saúde. E no caso de estados e municípios, a pressão municipalista e dos governadores para ter dinheiro livre, para que eles possam gastar da forma como quiserem, coibiu o Congresso Nacional a vincular esse recurso a partir da declaração de comercialidade. Então, o dinheiro dos estados e municípios vai vir só daqui a 8, 9, 10 anos. Agora, da União começa a vir agora. E qual é o ponto importante? É que estados e municípios hoje já estão sufocados em termos de capacidade de investimento. Não se a gente pensar no estado de São Paulo, na cidade de São Paulo, que são entes federados muito ricos, né? Sim. Agora, se a gente for pensar no conjunto geral, é preciso que a União coloque recursos. E a União, ela dita muitas regras na educação, ela diz muito como tem que ser feito, só que ela coloca pouco recurso na área. Ela não tem, inclusive, hoje, legitimidade para exigir de estados e municípios postura em termos de expansão de matrículas, sendo que ela, a União, que tem muita capacidade arrecadatória, tem colocado pouco recurso na educação. A cada R$1 investido em educação, a União coloca 20 centavos, os estados colocam 41 centavos e os municípios 39 centavos. Só que o dinheiro dos municípios quase todo vai para a educação básica, dos estados se divide aí entre educação básica e ensino superior, quando tem redes de ensino superior. Então, o desafio hoje é fazer com que a União coloque mais recursos na área. Esse é o desafio de toda a área de educação, é também o desafio da área de saúde. Nós temos que ser solidários à área de saúde também. Não adianta ter um direito e não ter o outro, né? Não dá para ficar competindo,
mas o fato é que a União precisa fazer mais. Quer dizer, esses 42 bilhões que foram anunciados, que até nessa própria reportagem você foi consultado e disse que achava demasiadamente tímido esse investimento, já são para 2014 de investimentos da União, é isso? Desses 42 bilhões é em 10 anos, né? Então é menos, né, do que tá. A gente... então, a cada ano pode, supondo que seja cada ano uma produção perfeita, daria 4 bilhões por ano, né? Agora, esse é um cálculo que não é um cálculo ainda seguro, porque ele está fora daquilo que a Câmara dos Deputados tem dito, que é o único cálculo concreto, né? Ele pega um pouco já as previsões do Ministério do Planejamento, do Ministério da Fazenda e do Ministério das Minas e Energia. Agora, esse volume é bastante insuficiente. Só o processo de avaliação no Brasil hoje já está superando um volume de 4 bilhões de reais, só para avaliar a educação. A gente está falando da Prova Brasil, do IDEB. Prova Brasil, IDEB, o sistema SAEB, né? Que é o sistema de avaliação da educação básica, ENAD, quer dizer, o processo de avaliação, e tende a crescer, porque agora vai ter a avaliação da alfabetização. O processo de avaliação é um processo oneroso, é importantíssimo, né? Só que o que eu quero ressaltar aqui é que o debate no Brasil sobre orçamento de educação, ele é um debate sobre bilhões, não é um debate sobre milhões. E por que é um debate sobre bilhões? Porque nós temos 53 milhões de estudantes na educação básica, cerca de 6 milhões na educação superior, precisamos expandir muito isso, e cerca de 2 milhões na educação profissional. Então, obrigatoriamente, a gente está falando aí de um volume, uma massa de estudantes muito grande, precisa incluir, né, como já foi colocado, mais estudantes ainda. Então, a gente está falando de uma política pública avassaladora, importantíssima, mas em grande escala. Recentemente, inclusive, oposicionistas ao governo dizem isso mesmo, que até recentemente o ex-governador José Serra veio ao Roda Viva e falou que essa verba dos royalties do petróleo não seria suficiente para alcançar essa meta de 7% do PIB inicialmente e depois 10%. Isso. Queria só que você reforçasse, para a gente atingir essa meta, o que seria necessário fazer, Daniel? Muito bem, então. O IPEA, que é um órgão do governo federal, né, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, ele aponta diversos caminhos, né? Um caminho é aumentar a vinculação. Hoje nós temos 25% das receitas de estados e municípios e 18% das receitas de impostos da União. Impostos é uma parte da tributação, tem as contribuições sociais, taxas, tem outras alternativas. Então, uma alternativa seria aumentar as vinculações. Estados e municípios vão dizer que é impossível aumentar a vinculação deles, então a gente teria que aumentar a vinculação da União. Uma outra alternativa é criar tributos que sejam tributos justos. Por exemplo, imposto sobre grandes fortunas. É um tema constitucional de 1988. Todos os partidos têm projetos de imposto sobre grandes fortunas. Todos os projetos são bons, mas esses projetos nunca avançaram em termos de regulamentar algo que é extremamente justo, porque a população de baixa renda, proporcionalmente, paga mais imposto do que a população de alta renda. Então, isso precisa ser resolvido. Um outro caminho é aumentar a vinculação das receitas petrolíferas, aumentar a vinculação das receitas de minerais, quer dizer, fazer com que o Estado tenha, de fato, participação nessa modalidade de negócio e uma participação justa, né? Essa é uma alternativa bastante promissora, que é o que nós estamos debatendo aqui. Há outras alternativas, que é alterar algumas alíquotas de impostos, né? Também sem prejudicar a produção. Dinheiro e possibilidade nós temos. Agora é preciso ter vontade política para a garantia de um investimento em educação substantivo. Essa vontade política que você diz existe também nos próprios administradores municipais. Por exemplo, o programa que vai passar hoje às 8 da noite, que nós chamamos o nosso destaque, mostra como Foz do Iguaçu conseguiu um IDEB significativo, fazendo um investimento na educação, que mostra, eles conseguiram colocar mais professores, fazer umas turmas de reforço. Também, quer dizer, com o que já existe também, já dá para ter uma vontade política do próprio administrador municipal, né? Se não, olha, aí é sobre a discussão sobre eficácia e eficiência da educação é importantíssima. Qual é o ponto central, né, que eu acho que a sociedade precisa ter consciência disso? Para melhorar a gestão da educação, inclusive, é preciso mais recursos. Por quê? Como bem colocou a Ana aqui, a gente só vai conseguir avançar em termos de educação quando valorizar o professor. Nenhuma rede pública no mundo, nenhum sistema público no mundo avançou sem confiar no professor. E para confiar no professor, você tem que ter professores motivados, aqueles que já estão
concursados, já estão contratados. E, ao mesmo tempo, você tem que atrair novos profissionais. Então, para melhorar a educação, é preciso pagar melhor salário. E pagando o melhor salário, você melhora a gestão. Quer dizer, é o inverso do que tem sido dito. Opor gestão e financiamento é de uma miopia em termos de administração pública gravíssima e que tem gerado uma reprodução de ideias na sociedade que não tem colaborado com o desenvolvimento das políticas sociais, especialmente de educação. A Ana falou desses três pontos de vista que você disse, da onde o dinheiro poderia atuar, né, para melhorar a educação brasileira. Você acredita também que seja na formação de professores o maior buraco entre esses 3 itens que você citou? Tem que colocar a criança na escola, a qualidade da educação e a atratividade do ensino médio, por exemplo, e o plano de carreira para os professores, tornar uma profissão mais atraente. Esse, na sua opinião, é o principal buraco? Eu acho que na educação é muito difícil a gente pensar qual é o principal buraco, né? Eu acho que nós temos uma tendência a achar a solução mágica. Existem até pesquisas interessantes sobre isso, que a educação a gente sempre procura uma panaceia que vai resolver todos os problemas. E isso traz uma questão muito preocupante, que é o modismo na educação. Então, acham-se algumas soluções, tanto do ponto de vista de uma metodologia ou de uma teoria pedagógica, um autor, quanto também de medidas políticas, de gestão. Então, assim, né, todos os problemas da educação serão resolvidos pelo diretor da escola. Por exemplo, é uma ideia que circula na sociedade. Eu não acredito que tenha uma solução. Eu acho que a gente só vai conseguir uma educação de qualidade se a gente priorizar vários aspectos e fazer uma articulação entre eles. Mas, sem dúvida nenhuma, a formação dos professores é uma questão prioritária, né? Tanto a formação inicial, acho que as nossas universidades ainda precisam avançar. Também tem pesquisas da Fundação Carlos Chagas que mostram isso. O ensino, a formação dos professores é desvinculada da realidade da sala de aula, do que acontece na sala de aula. O professor não tem, o aluno das faculdades de pedagogia e de licenciatura estão muito distantes da realidade da sala de aula, principalmente da realidade de aula da escola pública, né? E depois então, tem uma precarização na formação inicial e que depois fica muito difícil a formação continuada dar conta de todas as questões da formação inicial. Mas a formação continuada também é fundamental. Então, investir na formação do professor, sem dúvida nenhuma, faz parte da condição de dar condições de trabalho para o professor. Faz parte do plano de carreira, né? A formação continuada, a gente tem que ser pensada como parte integrante da atividade docente. Ela é fundamental, sem dúvida nenhuma. Nós visitamos dezenas de escolas ao longo desses últimos 3, 4 anos para o curso de pedagogia da Unesp e Univesp, para tentar mostrar realidades de todo o estado para outros professores, para eles compartilharem, tentar absorver alguma coisa para o seu dia a dia. E foi muito difícil encontrar professores com uma formação um pouco mais avançada, com uma pós-graduação, com mestrado e com doutorado na escola pública, porque justamente a atratividade do salário, do plano de carreira, é muito complexo, né? E essa formação que a senhora disse que a Fundação Carlos Chagas tem, inclusive a Bernadette Gatti, que é a pesquisadora da Fundação Carlos Chagas, ela diz exatamente isso, né? Que o problema está na formação básica do professor, né? Vocês têm percebido isso também nas pesquisas do SEMPEC? Sim, temos percebido. E percebido esse grande distanciamento que é entre a formação do professor e a realidade da escola, principalmente nas regiões mais vulneráveis, né? Como o professor não tem, na sua formação, oportunidade de refletir quem é esse aluno que ele vai trabalhar e quais são as necessidades, muitas vezes cria-se uma expectativa de um aluno que não existe, né? Ou em relação às famílias. Nós acabamos de desenvolver uma pesquisa bastante interessante no SEMPEC sobre os esforços que as famílias fazem para a educação dos seus filhos. Esforços esses que muitas vezes não são reconhecidos pela escola como esforços, porque são muito distantes daquele estereótipo da classe média. Mas as famílias em regiões vulneráveis, elas fazem sim esforços dentro das suas possibilidades, dentro da sua realidade. Então, acho que um grande distanciamento na formação inicial é realmente essa reflexão sobre quem é o aluno da escola pública hoje, qual é a realidade, quais são suas necessidades. Voltando para essa questão do financiamento, com isso que a Helena acabou de dizer sobre formação inicial, eu acredito que existem demandas das diferentes esferas de governo, município, Estado e União.
o investimento em formação inicial, ele pode vir também dos royalties do petróleo, Daniel? Pode vir por parte do recurso da União, né? É importante dizer que a gente aprovou na Lei do Petróleo 2 questões fundamentais. Primeiro, isso já está tanto no Senado como na Câmara, então já está aprovado. Votou, né? Concluiu a votação, agora faltam destaques, isso já é dado. Primeiro, que há a prioridade para a educação básica. Eu estou entre aqueles que acredito que não dá para o Brasil ficar debatendo se a educação básica é mais importante ou menos importante do que o ensino superior. Até porque a formação do professor se dá no ensino superior e é altamente influente na qualidade da educação básica. Mas, de fato, a gente precisou colocar a prioridade para a educação básica no sentido de que a União deve colaborar mais com estados e municípios. Segundo ponto, a gente conseguiu aprovar que o recurso do petróleo possa pagar salário dos professores. Inicialmente não tinha essa possibilidade, e esse é o grande gargalo. Mas também o Plano Nacional de Educação, e é importante dizer que todo esse debate do petróleo só surgiu porque nós aprovamos 10% do PIB no dia 26 de junho de 2012, na Câmara dos Deputados, na Comissão Especial, e que aí o governo teve que buscar uma fonte de financiamento, né, porque o governo era contrário aos 10% do PIB, nós convencemos o governo e estimulamos o governo a buscar uma fonte de financiamento. A vinculação dos recursos do petróleo à educação é tema da Conferência Nacional de Educação de 2010. Não foi uma ideia da presidenta Dilma, do ministro Aloysio Mercadante, quer dizer, isso já era um tema forte, né, muito puxado pelo movimento estudantil, pelo movimento dos professores e pela própria campanha nacional pelo direito à educação. Então, o Plano Nacional de Educação vai dizer que parte importante do recurso para o ensino superior deve se dar na formação de professores, num aspecto que você colocou, não só a formação inicial em graduação, preferencialmente presencial, né, que é um tema do plano, mas também a formação de professores continuada em pós-graduação. A ideia é que 50% dos profissionais de educação do magistério tenham formação em pós-graduação como uma das metas do plano. Isso é importantíssimo para qualificar a sala de aula. Agora, se você garante o direito à pós-graduação, que é fundamental, e não melhora a carreira do professor da educação básica, a tendência é que esse professor busque outras alternativas profissionais. Por isso que é importante ressaltar que a questão salarial, a questão da carreira, ela é fundamental para a melhoria da gestão, inclusive da sala de aula, inclusive do processo pedagógico em sala de aula. A demanda que surgiu do Plano Nacional de Educação e depois a posterior busca por financiar, que você disse, do governo, quer dizer, não adianta então aprovar o Plano Nacional de Educação com esses 10% sem ter essas fontes, né? Essas fontes de financiamento. O que tem acontecido no Congresso é até um pouco irônico, né, a forma como tem sido feito o debate, porque a gente primeiro calculou qual era a necessidade da educação brasileira. Nenhuma outra área tem esse cálculo de necessidade. Se você perguntar hoje numa planilha organizada, com custo por aluno ao ano, necessidade de expansão do ensino superior, etc. Se você perguntar para um médico hoje quanto que custa a saúde pública, a melhoria da saúde pública, ele não vai saber responder com esse grau de precisão. A educação está à frente desse debate. E é um debate que não começa agora, começa com o Fórum Nacional em Defesa da Escola Pública na década de 90. Então, quer dizer, nós temos uma história nesse processo, né? Eu vi já a professora Elisete dando entrevista para esse programa, ressaltando a experiência do Fórum Nacional em Defesa da Escola Pública, o que está corretíssimo, né? Foi um marco na história da educação brasileira. Agora, o ponto central é que se a gente não calculasse a necessidade e ficasse preocupado em primeiro discutir as fontes de financiamento, a gente não teria deixado claro para a sociedade qual é a necessidade. E agora a gente tem que ir para o segundo momento, que é calcular as fontes de financiamento. Independentemente disso, precisa aprovar o Plano Nacional de Educação, que dorme em berço esplêndido no Senado Federal, né? Até acabar a década aqui. Até acabar a década. Precisa fazer com que esse plano seja aprovado. Existe uma resistência muito grande do governo federal em dar sequência ao processo de tramitação do plano, porque ele sabe que no dia que o plano for aprovado, ele vai ter metas e estratégias que ele vai ter que cumprir. Então, você diminui a margem das soluções mágicas, né? Como foi bem colocado aqui pela Ana, e esse é um tema gravíssimo na educação. Quer dizer, a gente tem que fazer um trabalho árduo, mas agenda a gente tem. É uma agenda que vai demorar, né, para ser implementada. Então, a gente precisa enfrentar isso. Sim. Gente, muito obrigado. Nosso tempo acabou se encerrando. E, bom, eu conversei com o Daniel Cara, que é coordenador geral da Campanha Nacional pelo Direito à Educação,
e com a Ana Helena Altenfelder, que é superintendente do CENPEC, o Centro de Estudos e Pesquisa sobre Educação, Cultura e Ação Comunitária. Muito obrigado por essa conversa, espero recebê-los aqui em outras oportunidades. Muito obrigado. O Educação Brasileira fica por aqui. Lembra você que ele é reexibido hoje às 22 horas.